Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês, queridos, nessa noite. Quando é que alguém é convertido, irmãos? Nós que somos presbiterianos, às vezes, a gente não costuma usar muito essa linguagem, nem pensar muito sobre esse assunto. Outras denominações, acho que vocês têm conhecimento disso, e alguns de vocês talvez vieram de lugares assim, não só colocam bastante ênfase no momento que a pessoa é convertida, como elas anotam o dia da conversão. E aí, uma vez por ano, como a gente faz aqui na escola dominical, na hora dos aniversários mesmo, né, de nascimento, se comemora também o aniversário de conversão. Então as pessoas sabem, ou pelo menos elas têm uma certa noção do dia que se converteu. E parece ser muito simples no primeiro olhar, né? O dia em que a gente foi lá na frente, que a gente orou ao Senhor e voltou para casa entendendo que é crente. Ou então, você teve uma experiência no acampamento, ou até uma oração muito particular, um momento que ninguém estava vendo, mas você estava no seu quarto orando e você sente que ali você se converteu. Porém, irmãos, depois de quase uma década de envolvimento no ministério formal, eu penso que essa questão é mais complexa do que parece. Quando é que a gente se converte? Quando é que alguém passa a ser um cristão? Quando é que a gente passa a realmente se relacionar com Deus? E essa é uma pergunta muito mais profunda e que precisa levar em conta outros muitos aspectos e fatores, irmãos. Porque é muito fácil você dizer qual é o dia que você entrou para a igreja. Isso é fácil saber. A questão é, quando é que você se converteu? Essa é outra questão. Talvez a melhor formulação para o que eu estou querendo falar com você hoje à noite é: quando é que o seu coração realmente passou a ser do Senhor? Quando é que você foi finalmente vencido e pôs a sua vida nele, e confiou nele, e aí você pode assim então dizer: esse é o meu Deus? Sabe, irmãos, francamente eu acho que a vida é feita de conversões. A gente vai tendo esses momentos aos montes na nossa jornada. Não é um dia só. A gente sempre acha que se relaciona com Deus. Eu vou repetir. A gente sempre acha que a gente já se relaciona com Deus, que a gente já entendeu, que o nosso coração já foi convertido, que a gente chegou lá. E aí, de repente, vem uma nova etapa, um novo problema, e a gente sai desse momento olhando e falando: eu não conhecia, agora eu conheço de verdade. Até que vai vir outro, e a gente vai nesse processo, conhecendo o Senhor, né? De repente, a gente tem esse fato ganha luz. Ainda falta alguma coisa para mim. Essa é a experiência de Jó, né? Jó era um homem justo, um homem reto, ele orava, ele sacrificava, mas depois de tudo que ele passou, lembra o que ele diz? Eu não conhecia. Eu achava que eu conhecia, eu não conhecia. Eu já passei por essas experiências algumas vezes e eu estou confiante que ainda outras delas vão vir para mim, né, pessoalmente. O que eu quero dizer? A gente está se convertendo sempre, irmãos, de novo e de novo. Hoje a gente vai ter um contato com essa experiência. Essa experiência de já caminhar com o Senhor, mas de passar por um processo de conversão já nesse caminho, né? Essa operação vai ser posta diante de nós. E talvez fale muito sobre o nosso próprio coração, sobre a nossa própria jornada de fé. Essa é a minha esperança, né? Será que a gente já se converteu? Essa é a pergunta para você hoje à noite. Você é convertido? E aí eu repito, eu não estou perguntando se você é crente, estou perguntando: o seu coração é do Senhor? Será que Deus de fato é o seu Deus, o nosso Deus? Você confia em Deus mesmo? Vamos dar uma olhada, Gênesis capítulo 32. A gente mais ou menos está começando a olhar para o final do livro, irmãos. A gente já passou da metade. Se você está olhando com atenção, você estava aqui na última quinta-feira, a gente saltou alguns textos. Nós estamos no 32 e aí a gente vai partir então para a última das gerações, que é José. Por enquanto a gente está em Jacó ainda. Gênesis 32, eu vou começar a partir do versículo 3, tá? Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu essa ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isso. Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio esse comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para encontrar com o Senhor,
e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos congrega nessa noite aqui. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que a gente se reúne, nós não precisamos fazer isso sozinhos, mas podemos contar com a Tua presença, em especial o Teu Santo Espírito em nós, para nos fazer relembrar o que Jesus nos ensinou, Pai. Então, é confiando no Senhor que eu te peço, por favor, fala conosco, alimenta o Teu povo, Senhor. Esse povo que é Teu, que o Senhor comprou naquela cruz. Abre os nossos corações para que a gente perceba o Senhor ainda maior, que a gente se perceba menor e que assim a gente possa entregar a nossa vida toda para Ti. Sê conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, a gente saltou alguns episódios da vida de Jacó, da semana passada para hoje. E a gente fez isso, irmãos, porque o tema vai se repetir. Da mesma forma como na semana passada a gente viu com detalhes, os anos da vida desse homem vão se desenrolar em disputa. As 2 irmãs vão disputar o marido e vão usar os filhos para isso. Nessa disputa pessoal que começou antes de Jacó aparecer na vida delas, isso agora é transposto para o casamento e os filhos eles estão no meio dessa grande inimizade entre irmãs. Pois bem, elas estão disputando, o tio também vai disputar com o sobrinho. Da mesma forma como a gente viu que Labão engana Jacó, esse mesmo predicado vai se repetir várias vezes ao longo da vida dele. Jacó vai continuar tentando enganar Labão e Labão vai continuar conseguindo enganar Jacó. Esse padrão vai se repetir por algumas décadas. Portanto, ainda que haja alguns detalhes importantes, e eu espero que você está preenchendo as lacunas, né, enquanto a gente não está aqui juntos, o principal é isso. A gente tem uma família fraturada, uma família cindida. Isso vai se manter. Agora, a gente vai observar o resultado desses anos aqui de malversações, irmãos. Depois de toda essa jornada, dessas irmãs brigando, do tio enganando o sobrinho tentando enganar o tio, depois de tudo isso, Jacó decide sair de casa. E ele decide sair de casa para voltar para casa. Depois de 20 anos morando longe de Canaã, chegou a hora de voltar. Anos de disputa, irmãos. Essa família sai de um problema, entra no outro. Essa família é composta por por um pai, as mães, as servas e 12 filhos. Esse povo todo vai caminhar para Canaã. Só que qual é a questão? Jacó, irmãos, está saindo de um problema e indo para outro. Ficar com Labão era terrível, é doloroso, é cansativo. E, irmãos, alguns entre nós, isso para tristeza, né? Sabe disso mais que outros. Se você já teve que lidar com alguma questão por anos, você entende facilmente isso. O tio e o sobrinho estão brigando literalmente por 20 anos. Chega uma hora que você não aguenta mais. Topou. Exauriu todo o ânimo para continuar. Esse é o caso aqui. Está na hora de ir embora. Ele precisa ir embora. Então ele está saindo de um problema. Ele não aguenta mais, ninguém aguenta mais. Vamos embora. Só que o local da chegada também envolve um problema, irmãos. Ele está caminhando para um local que é fonte de morte para ele. Tem uma promessa de morte. Está esperando em Canaã Esaú. E Esaú prometeu matar Jacó quando ele retornasse. Não dá mais para saber se os pais estão vivos. Jacó não sabe se vai encontrar os pais lá. Ele não sabe quem da família vai estar lá. Não dá para saber a disposição do coração do seu irmão. Talvez lá não haja nenhum mediador, ninguém para se colocar no meio para tentar aproximar os dois. Talvez só reste a fúria de Esaú e uma capacidade aumentada de executá-la, porque agora o tempo passou. Agora esse homem pode ter mais meios ainda de matar seu irmão. Tudo isso é para tentar te dizer, Jacó está caminhando em direção àquilo que ele passou décadas ignorando. Chegou a hora do retorno e a gente está aqui. Esse é o texto que a gente leu. E são 20 anos, irmãos. São 2 décadas. Esse é o tempo que Jacó carregou no coração o medo. O irmão mais velho perdeu tudo. O irmão mais velho ficou sem nada. A promessa gloriosa de Deus, que por nascimento se devia a Esaú, Jacó tomou.
E tomou através de uma artimanha que foi terrível. A gente viu esses detalhes. O engano, irmãos, doloroso. Só sobrou disso ódio e rancor. E aí, por causa dessa primeira questão, toda a vida de Jacó, toda a casa dele, tudo isso que a gente está vendo aqui agora, se fez no estrangeiro. Literalmente, por causa dessa briga inicial, desse roubo, toda a vida de Jacó foi feita fora. Então, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas pense comigo. Sobra na vida de Jacó uma sombra da morte, irmãos. Todo dia, o tempo todo. Ele viveu o tempo todo sobre essa nuvem macabra. E é curioso, irmãos, que essa é a segunda vez que eu trabalho esse texto aqui, numa ocasião como essa, assim, numa ocasião maior, que não for só no estudo pequeno. A primeira vez que eu falei sobre esse texto foi em 2022. E na primeira vez que eu falei, eu já senti uma certa estranheza. Por quê? A minha experiência com, à época, 33 anos, era um pouco mais próxima da infância. Você lembra como era? Alguns vão precisar se esforçar um pouco mais. Mas tente lembrar como era na infância. Você brigava com um colega seu. Quanto tempo dura uma briga de criança, irmão? Dá 15 minutos, parece que não teve briga nenhuma. É incrível. Duas crianças brigam. Quando elas chegam para contar a história para os adultos, é um ódio, irmãos, assim, candente. Elas se odeiam. Acabou, não vão mais se falar. Eles dizem, a partir de agora eu não quero nunca mais ver fulano, não quero nunca mais ver ciclano. 10 minutos depois, irmãos, esconde, corre, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, a gente costuma dizer isso, né? O tempo é o Senhor de todas as coisas. Essa é uma frase que parece carregar uma grande sabedoria por trás dela, né? O tempo é o Senhor de todas as coisas. Com isso, mais ou menos o que a gente quer dizer é o seguinte, não importa qual é a chaga, não importa a doença, é só você aplicar o tempo, uma hora vai ficar certo. Irmãos, a primeira vez que eu trabalhei esse texto, eu já tinha essa ideia, hoje eu entendo ainda mais. Ainda mais, de novo, a vida pastoral vai ensinando isso pra gente, porque eu converso com muitas pessoas. Irmãos, a realidade é completamente diferente disso. 20 anos pode parecer tempo demais. Mas eu desconfio que hoje entre nós, a maior parte de nós sabe que 20 anos é quase nada. Não é? 20 anos atrás, lembra? Não passou rápido? E olha que eu só tenho 36, certo? 20 é mais do que a metade da minha vida. E eu também acho que passou rápido. Mas está muito claro para mim já. 20 anos pode ser tempo o suficiente para envelhecer uma pessoa. Mas 20 anos não é tempo suficiente para envelhecer uma mágoa. Irmãos, uma mágoa pode passar 20 anos intacta. E é possível que você ouça a voz que te magoou como se ela tivesse sido dita ontem. Às vezes isso é tão claro, isso é tão potente na nossa mente, no nosso coração, que já passou 20, já passou 30, 40 anos. E se você contar, é como se tivesse acontecido ontem. Tal é a força. A dor no seu coração agora pode estar inteira, incólume, não passou. Qual é a questão? O tempo, irmãos, às vezes ajuda, é verdade. Mas em boa parte o tempo não muda nada. O tempo faz a gente meio que se distrair. Mas está tudo lá. Então, eu estou tentando fazer você pensar o seguinte. A Bíblia não fala sobre isso, a gente só pode conjecturar. Mas eu acho que a gente consegue conjecturar com um certo grau de acuidade. Irmãos, quantas noites Jacó não conseguiu dormir? Nesses 20 anos, lembrando de tudo que aconteceu. Provavelmente, ou pelo menos é possível, que ele passasse meses sem lembrar dessa história. Vai vivendo a vida. Vieram as mulheres, veio o filho, dinheiro, ele virou um grande proprietário de animais. Jacó prosperou, a vida realmente andou. Mas eu penso que no meio de alguns churrascos, no aniversário, as coisas até podiam estar tudo bem. A música está alta, está todo mundo falando, passa. Mas em outras noites, eu imagino que quando não havia ação, esse homem lembrava. E quando ele lembrava, o terror voltava. Porque ele sai fugido. Quanta raiva será que Esaú ainda tem? Quanta mágoa será que meu irmão carrega ainda? Será que ele ainda está vivo? Será que ele me odeia ainda? Será que ele está me procurando?
Quanta vergonha Jacó deve ter sentido. Sabe, irmãos? De novo, o texto, ele é plano. A gente vai lendo e ele parece rápido e ele parece reto. Irmãos, quantas noites esse homem pensou isso? Agora já homem formado, um pai de família. Será que ele se arrependeu? Será que ele gostaria de ter voltado no tempo para não ter feito o que ele fez com o irmão dele? A gente não sabe. O que a gente sabe, com certeza, a gente tem um homem que está caminhando de volta para casa, trazendo essas coisas no seu coração. Um coração velho, um coração cansado. Um coração que está marcado pela vida e está marcado pelo medo também. Isso é fundamental. Qual é a primeira decisão dele? Eu vou voltar. Ok, o que eu faço primeiro? A gente viu nos versículos 3 a 5. Ele manda uma mensagem. E a mensagem dele, para um olhar desavisado, pode parecer vanglória. Ele diz assim: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Eu tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Pode parecer vanglória, né? Pode parecer assim, ó, eu estou mostrando tudo que eu tenho antes de chegar. Mas, irmãos, essa é uma forma muito pobre de ler o texto. O que está acontecendo aqui é um aviso desesperado. Se a gente puder traduzir isso aqui para uma linguagem do dia a dia, do chão da gente, talvez o que ele está dizendo é o seguinte: Esaú, pelo amor de Deus, eu estou voltando, mas eu não preciso mais de nada, certo? Eu já tenho tudo, tudo que eu preciso eu tenho. Eu não quero tomar mais nada de ninguém, eu estou tranquilo. E aí ele envia e espera. Mas, irmãos, especialmente os ansiosos, como eu sou ansioso, e eu adoraria não ser, mas eu sou. A espera, pense um negócio que maltrata, é a espera. Só que essa espera aqui é uma espera de uma vida inteira, certo? Esses 20 anos. Ele manda a mensagem, ele está esperando a mensagem voltar. Mas não é o WhatsApp, irmãos. Não tem correio. Alguém teve que ir e alguém tem que voltar. Dias esperando. A vida vai seguindo, todo mundo está se distraindo, as crianças, alguns não são mais crianças, né? Jovens já, as mulheres, a vida, e ele homem esperando, olhando, esperando ver se está vindo ou não está vindo. Versículo 6, a resposta chega. E a resposta é a pior possível. Esaú não fala nada. Qual é a resposta? Ele está vindo, e ele está vindo com 400 homens. E aí, para fins de comparação, em Gênesis capítulo 14, que foi um texto que a gente não olhou, Abraão derrotou 5 reis de uma vez só. O tamanho do exército de Abraão era de 318 pessoas, irmãos. A gente está aqui no mundo antigo, antigo mesmo, irmãos. 318 pessoas era uma multidão, 400 é uma multidão 20% maior. Uma verdadeira multidão está vindo. Esaú vem com um exército, são 400 homens. Por quê? O que faz alguém recebendo essa mensagem vir, não responder, não dar nenhuma resposta, e vir com 400 homens? O que pode restar para Jacó dessa interação é pânico, não tem outra resposta. Se é isso que vai acontecer, qual é a conclusão? Qual é a explicação para você mobilizar centenas de pessoas? Eu vou morrer. E vou morrer eu e todo mundo também. Tudo que eu tenho vai morrer. E aí qual é a saída? O texto vai mostrar, de novo, já te falei isso 1000 vezes, a Bíblia é feita de seres humanos, irmãos. Nós temos aqui um patriarca, mas é humano como é humano você, como sou humano eu. Versículo 7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. O que provavelmente é um eufemismo, tá? O que é eufemismo? O texto está suavizado. Medo e angustiado. Irmãos, provavelmente esse homem está tomado de desespero e pavor, porque agora acabou tudo. Acabou tudo. E aí, já que as coisas são assim, qual deve ser a decisão? Qual é a estratégia? E aqui eu quero te lembrar de uma coisa, que é um detalhe que às vezes nos escapa quando a gente fala de Jacó. Esse homem é alvo da promessa de Deus, irmãos. Ele é o filho pelo qual a promessa de Abraão, que chegou até Isaac, vai chegar até agora. Era para ser Esaú, se fosse o caminho natural. Deus diz, não vai ser Esaú, vai ser Jacó. Então a promessa que Isaac fez a Jacó está de pé. Qual é? Você vai ser pai de muitas nações. Deus tinha dito, Jacó, vai dar certo, eu vou cuidar de você, você vai ter seu filho, não se incomode. Só que agora está vindo um exército contra e vai matar todo mundo. Ele podia só descansar.
Só que a adversidade chegou, irmãos. E você tem promessas também de Deus. E a adversidade também chega na sua casa. Como é que você reage? Como é que ele reage? A prova dura fez com que ele fizesse o que eu também faço. Esse homem falou, preciso traçar estratégias agora. Agora eu preciso resolver minha vida. A realidade é essa. Esaú está vindo com 400 pessoas. O que eu faço? O que ele fez é o que ele sempre fizera antes. Ele vai tentar resolver sua situação a partir da capacidade dele de articular. Ele falou, ó, eu preciso dar conta sozinho, eu preciso resolver sozinho. O texto, a forma que ele é construído, liga os eventos como causa e consequência. Porque ele teve medo, ele vai agir. Então, a ação dele está ligada ao medo que ele tem. O que ele decide fazer? Irmãos, ele separa tudo o que ele tem, incluindo as pessoas, em grupos. Qual é a estratégia? Simples, né? Se realmente houver um ataque, pelo menos uma parte vai escapar. Só que qual é o problema disso, irmãos? Qual é a questão? Como é que você divide? Como é que você divide gente? Pelo menos o Titanic tinha um critério definido, né? São mulheres e crianças. Não é o critério que Jacó vai usar. Na prática, ele vai pensar, quem é mais morrível? 1000 aspas. Quem que pode morrer primeiro? Então, percebam, como o pecado lá da base, lá do começo da família, está se manifestando até hoje do mesmo jeito. Lembra? Uma mãe preterida, e as mães começam a brigar, vêm as servas e tal. Como é que ele escolhe fazer? Primeiro as servas e os filhos das servas. Primeiro grupo. Qual é o segundo grupo? Lia e os seus filhos. Depois vem Raquel, José. Então ele separa em ranking de quem ele gosta mais e quem ele gosta menos. Quem podia morrer foi primeiro, quem ele amava mais ficou por último. Patriarca, Jacó. E a estratégia vai além, né, irmãos? Nesse aspecto, de novo, Jacó é muito inteligente, muito perspicaz, tá? Ele lê muito a alma humana, porque ele prepara vários presentes também. Qual é a ideia? Vamos tentar amansar o coração de Esaú. Só que ele não entrega tudo de uma vez. Ele chama os seus servos, prepara vários e vai entregando aos poucos. E cada um que entregava dizia, isso aqui é do teu servo Jacó. É um presente para o seu senhor Esaú. Que coisa, né, irmãos? Só que assim, falando mal desse homem, deixa eu falar a parte boa também, para a justiça dele. Olha aí comigo, versículos 9 e 12. Estratégia, primeiro, dividir em grupos. Segundo, presentes. Qual é o terceiro ponto da estratégia? Ele orou. E olha a oração de Jacó. Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para sua terra, para sua parentela, e eu farei bem a você. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois apenas com meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, de tão numerosa que não se pode contar. Deixa eu te dar uma informação surreal. Essa é a primeira oração registrada de Jacó na Escritura. Se você lembra, imagino que não, mas quando eles se separam, Jacó já tem 72 anos. Passam 20, ele tem 90. Com 90 é a primeira oração que a gente tem registrada dele. Jacó orou antes? É bem possível. Mas a primeira oração que a gente tem dos lábios desse homem aparece aqui. E é uma oração muito bonita, irmãos. É uma oração de alma. Por quê? É uma oração sincera. E eu tenho tentado insistir isso com você. A gente, às vezes, a gente meio que desvia os crentes da forma certa de orar. Porque na ânsia de tentar ensinar as pessoas a orar de forma correta, e eu acho até que tem um espaço para isso, às vezes a gente tira a sinceridade. E às vezes a gente não fala para Deus de verdade o que a gente está sentindo. A gente está com raiva, está desesperado, está com raiva até de Deus sem entendê-lo e se dirige a Deus fingindo que não está sentindo o que na verdade está. Um Deus que vê todas as coisas, um Deus que sabe tudo. O que Jacó diz? Fala assim, Senhor, eu estou desesperado. Eu nem tenho como te agradecer tudo que o Senhor já me deu. Mas lembra que o Senhor prometeu que ia cuidar de mim? Então cuida porque tem que ser agora. Uma oração absolutamente aberta, irmãos. Aqui não tem estratégia,
não tem tergiversação, não tem nada. Uma franqueza total, uma sinceridade plena. Jacó está sendo convertido, irmãos. Nesse processo dos dois problemas e nessa caminhada, esse homem está sendo convertido. Fez tudo isso, preparou. O que resta? Vamos atravessar o rio. Todos os presentes passam, toda a família passa, Jacó fica para trás. A última noite. Amanhã vai ser o reencontro. Esse homem fica do lado de cá, sozinho. Ele está sozinho, ele está com medo. Amanhã é o dia da matança, eu vou perder tudo o que eu tenho. Irmãos, dias assim, eles não são costumeiros. Não é todo dia que o dia é assim. Mas esse era o dia de Jacó. Jacó viveu 20 anos até chegar o dia. Ele conseguiu fugir por 20 anos. Mas amanhã é o dia da definição. Amanhã é o fim. E aí é exatamente na solidão que Deus vai encontrar Jacó, irmãos. Nesse ponto da história, o que vai acontecer é o Senhor vai invadir a cena e uma operação radical vai acontecer no coração desse homem. A gente tem um texto absolutamente debatido, disputado, brigado, mas é um texto muito bonito. No versículo 24, diz assim: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. De repente, irmãos, do nada, Jacó está sozinho. Aparece um homem e o texto deixa nenhuma dúvida para nós. O homem toma a iniciativa de atacar Jacó e começa uma luta. E eles estão lutando. E eles lutam a noite inteira. E aí existem discussões infinitas sobre esse texto, irmãos. E a pergunta sempre é: quem é esse homem? Mas eu queria propor uma coisa para você. Você já deve ter ouvido várias explicações sobre. Mas, perceba, você concorda comigo que quando o autor do texto quer deixar uma informação inequívoca para a gente, ele diz exatamente o que ele quer dizer? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, Moisés aqui vacilou, né? Ele estava sendo tão claro, quando chegou aqui, caiu um pouco a precisão dele e aí a gente ficou com essa dúvida. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que isso daqui não está aberto de propósito? Percebe que esse mistério, ele compõe o próprio texto? Essa estranheza que Jacó viveu, a estranheza que a gente vive também lendo. Poderia ser claro, Moisés poderia dizer, então um homem que era o próprio Senhor, ele não diz. Ele diz, um homem lutou. Só que, a partir da escritura toda, aí sim, lendo com calma, eu sou da opinião que aqui realmente a gente tem uma teofania, né? O próprio Deus aparece, como já apareceu em outros momentos, na forma humana e vai interagir com o homem. Que coisa, não, irmãos? Ou pelo menos um homem que simboliza o Senhor. Ainda assim, aparece aqui esse Deus que se comunica com os homens, no nível dos homens, no momento que ele estava mais precisando. Olha que coisa incrível. Esse dado talvez você nunca tenha pego também. Mas Abraão, irmãos, era um viajante. E quando Deus aparece para Abraão, ele aparece como um viajante também. Lá na frente, Josué era um guerreiro. Para Josué, que é guerreiro, Deus aparece como um general, homem de guerra. E aqui para Jacó, que era um lutador na vida toda, Deus aparece como um lutador também, como alguém que está brigando. Que coisa, não? Esse é o nosso Deus. Deus é um Deus de encontro, irmãos. Deus toma a iniciativa. Ele sempre se move primeiro. E esse Deus encontra Jacó. Fragilizado, com medo, do lado de cá do rio. E o encontra nesse contexto de embate, né, de batalha. Deus vai lutar com Jacó, que já estava lutando há muito tempo. E aí, irmãos, a nossa mente, que é cartesiana, né, assim, iluminista, moderna, faz um monte de pergunta meio boba, assim, que é, como é que Deus pode lutar com um homem? Qual é a resposta, irmãos? A resposta é óbvia. Tem isso, mas assim, tanto que o texto mesmo vai deixar claro, irmãos, o que está acontecendo aqui não é uma disputa entre iguais. Você sabe disso, né? Deus não está medindo forças com Jacó. Deus se rebaixa
a condição de Jacó para interagir com ele, e na medida da capacidade de Jacó, está, entre aspas, lutando. A questão aqui é Jacó, irmãos. Não é quem vai vencer. Deus pode fazer qualquer coisa, né? A qualquer momento. Pois é. Essa é uma boa indicação, Tati. Vamos ver até onde Jacó consegue ir, sem parar, sem desistir. E, irmãos, de novo, eu acho esse texto belíssimo. Porque esse texto ensina para mim, para você, dentre outras coisas, que Deus luta com a gente, irmãos, mesmo assim. Por mais misterioso que isso pareça, e é misterioso, Deus luta com a gente, irmãos. E Deus escolhe lutar com a gente. Você já deve ter vivido essa experiência algumas vezes. Se você não viveu, mas é um crente de verdade, você vai viver essa experiência. Qual é? Sempre chega uma hora nos verdadeiros filhos de Deus que Deus precisa vencer você. Você precisa perder para Deus. E nesse momento, de novo, né? Jacó está sozinho, está fragilizado, está com medo, Deus aparece e Deus entra em luta. E Deus leva Jacó até um momento que ele fala assim, chega, eu não tenho mais força. Nesse momento é que Deus fala, então vamos conversar. Mas até lá, eles estão disputando. A noite toda, irmãos, brigando. É uma imagem que sintetiza muito bem a vida de Jacó com Deus até agora. Perceba, irmãos, desde o ventre Deus já tinha escolhido Jacó. Até agora eles estão lutando. Por isso que eu estou te falando de conversão. A gente acha que conversão é assim, no dia 16 de setembro de 1971, eu me converti ao Senhor. Pode até ser que nesse dia Deus tenha tido uma experiência com você, mas isso não quer dizer que Deus parou de trabalhar com você e que Ele consertou você e agora é só ir para o céu. Deus está trabalhando com você o tempo todo, Deus está te convertendo o tempo todo, e para isso envolve luta com Ele mesmo, com o próprio Deus. Quando é que isso acontece? Quando a gente, e aí muitas vezes o veículo é o mesmo, quando a gente, por causa do medo, toma a nossa vida na nossa mão e fala, eu vou resolver minha vida. Deus vai deixando. Quando a gente está sozinho e fala, eu não aguento mais, Deus fala, então vamos resolver agora. E Deus luta com a gente. É o que está acontecendo aqui. Você tem que ser vencido por Deus, meu irmão, minha irmã. Eu também. Eu já fui algumas vezes. Mas curioso isso também, né? Às vezes a gente passa por essa experiência e aí fala, agora eu entendi. Daqui a 2 anos você vai ter que passar de novo. Que a gente esquece. A gente começa a pegar a vida na nossa mão de novo. E aí Deus aparece de novo para lutar com a gente de novo. Um coração, irmãos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou tentando te mostrar que a gente tem diante de nós um coração revolto por 20 anos. Um coração que é como um mar incontido, cheio de ondas, que estão o tempo todo quebrando, uma atrás da outra. Um coração que está mexido, irmãos. Uma tempestade no coração dele que é contínua. E chegou o momento de Deus vencer esse momento. Deus vai vencer o próprio Jacó, irmãos. Deus vai finalmente domar esse homem. Tem uma imagem que eu acho que ela é até compartilhada aqui no Sul. Mas lá no Nordeste, especialmente no ambiente campestre, né? Quando um boi é muito bravo, eu acho muito bonito porque é a imagem minha. Não sei se é a sua. Mas quando um boi é muito bravo, sabe como é que os caras fazem para amansar? Amarra e deixa. E ele fica estrebuchando, pulando, batendo, tentando. E fica todo mundo parado e deixa ele lá, largado. E aí, quando esse processo termina, irmãos? É quando o boi desiste. Enquanto ele não desistir, ele fica lá amarrado. E aí depende dele, a duração toda. Às vezes, em pouco tempo ele desiste, fica manso, e aí ele vai servir para o trabalho. Às vezes passa muito tempo. Enquanto ele for bravo, ele fica lá. Até ser vencido, até ser domado. Não estou te chamando de boi, tá? Mas eu acho que essa é uma imagem um pouco da nossa vida, assim, sabe? Deus tem filhos assim também, rebeldes. Quer dizer, todos os filhos de Deus são rebeldes. Mas eu acho que um pouco é a gente que dá esse tom de como Deus lida com a gente. Às vezes, por que demora a nossa aprovação? Porque a gente está demorando. E a gente está batendo a cabeça na mesma coisa. E Deus, eu fico vendo Deus... Ai, desculpa de novo usar uma imagem de animal, certo, irmãos? Veio na minha cabeça. Meu cachorro agora, a gente está com um filhote em casa. Às vezes eu queria deixar ele perto da gente. Eu só queria que ele ficasse quieto.
Se ele ficasse quieto, ele ia ficar com a gente. E eu quero ele perto da gente. Mas ele é tão afobado que eu sou obrigado a deixar ele longe. Então, perceba. E aí, isso acontece com crianças também, né? Seres humanos. Às vezes você tem um pai muito amoroso que gostaria de estar junto, mas enquanto o filho não se dobra, ele tem que continuar no processo, até se dobrar. Por que eu estou falando isso tudo? Irmãos, um homem velho, um homem que já deveria ter aprendido e não aprendeu ainda, Deus está vencendo esse homem. Deus está domando esse homem, e é no embate que surge a possibilidade da conversão total. A gente tem isso no versículo 25. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: eu não deixarei você ir sem que você me abençoe. Eu estou tentando te mostrar o seguinte: no momento em que esse homem, que na minha opinião simboliza o próprio Senhor, quis, a luta acabou. Você percebe? Não é tipo assim, e depois de finalmente tentar muito, ele conseguiu subjugar Jacó. Quando chegou o momento que acabou, está na hora de ir embora, foi um toque. E esse toque dado na coxa desconecta o ligamento e não tem movimento. Se não tem ligamento, não tem movimento, não dá para se mexer. Jacó aqui foi tocado, e esse homem, de agora em diante, para sempre é manco, irmãos. Outro detalhe absolutamente importante do texto: daqui para frente, sempre esse homem vai mancar. Literalmente andar arrastando a perna. E se você perdeu esse detalhe, por que a coxa, irmãos? Por que escolher essa forma de encerrar o embate? Eu não sei se você percebeu, mas agora, daqui para frente, é impossível fugir. Jacó é um homem marcado por fugas. Esse homem fugiu dos seus pais, fugiu do seu irmão, fugiu do seu tio, a vida toda fugindo, a vida toda correndo. Agora não dá mais para fugir, irmãos. Porque para fugir tem que correr. Ele não pode mais correr. Ele é um homem eternamente marcado. E aí a gente chega no versículo mais importante, a parte mais linda, na minha leitura, pelo menos, da história inteira de Jacó. Versículo 27. O homem perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: Jacó. Lembra para mim, o que Jacó significa? Enganador, traidor, traiçoeiro, mau caráter, marginal, bandido. Esse era o nome dele, essa era a essência dele. Até agora, todas as vezes que Jacó se apresentava eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, eu sou mau caráter. A vida inteira, a essência. O que aconteceu agora? Deus lutou com ele e o venceu. E agora a identidade dele é totalmente mudada, totalmente outra. Ele respondeu Jacó, 28. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, prevaleceu. Que texto, não, irmãos? Você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Deus está dizendo: você não é mais um enganador. A partir de agora, você não é mais um trapaceiro, você é um lutador. Caramba, irmãos! De novo, às vezes a gente olha, nós que somos ocidentais, e a gente pode ir no cartório mudar nosso nome. Você pode, se você quiser. É um processo chato, mas você pode. A gente não consegue entender o que está acontecendo aqui na potência do que esse texto foi escrito. Uma vida inteira se apresentando com o nome que carrega uma pecha. Eu engano os outros. Agora, o nome dele foi mudado, a essência dele foi mudada. Essa é outra palavra para conversão. Jacó foi absolutamente convertido por Deus aqui nesse momento. Antes ele não era crente? Eu nem vou discutir isso, não é isso que eu estou te falando. Eu só estou dizendo que nesse momento uma mudança profunda se operou no coração desse homem. Antes ele era enganador. Por ter ficado sozinho, por ter tido medo, por ter pedido ajuda e Deus apareceu e lutar com ele, agora ele é conhecido como Israel, que vai ser o nome do próprio povo. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Antes, quem é aquele lá? Aquele é o enganador. Aquele é o que faz a vida se dando bem em cima dos outros. Agora, quem é aquele? Aquele ali é um lutador. Ele luta com Deus, preserva.
Por isso que eu estou tentando te mostrar que, às vezes, a gente, como cristandade, pega a Bíblia e transforma a Bíblia quase na Disney, irmãos. Porque o texto parecia ser sobre dois irmãos. A pergunta do texto é, e agora? Será que vai ter reconciliação ou será que não vai? Será que os irmãos vão ficar bem? Será que vai ter paz entre eles? Perceba, a grande questão, na verdade, não era o que ia acontecer entre Jacó e Esaú. Isso é importante? É importante. Reconciliação é importante, família é importante, tudo importante. O que é muito mais importante é o coração dele. No centro, o que a gente está falando aqui, a parte mais importante do texto é como é que esse homem que começa o texto dessa forma é transformado numa pessoa completamente diferente. O que aconteceu? Tanto para que o seu nome seja mudado, a sua essência toda foi mudada. Ele teve um encontro com Deus. Deus foi até ele e brigou com ele, né? O fim do texto, irmãos, é lindo, de fato. Você sabe disso. De fato, houve o reencontro, né? Vamos olhar? Versículo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e 2 servas. Olha agora, pôs as servas e os seus filhos na frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Tem um detalhe que eu deixei escapar para você, reservado para esse momento. Na primeira vez que a gente entende a estratégia de Jacó, o texto dá a entender que ia ser servas e filhos, Lia e filhos, Raquel e filhos, e Jacó por último. Ele ia se deixar por último. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele começar a matar todo mundo, alguém foge, foge quem também? Eu. Agora você sabe, você leu, não dá mais para fugir. Mas não só isso. Jacó agora nem tenta mais fugir. Ele se coloca na frente, ele vai para frente. Você está entendendo, meu irmão, que começou esse texto, a preocupação de Jacó era, eu preciso escapar de qualquer jeito. De preferência com quem eu gosto mais. Termina com esse homem dizendo, não importa o que aconteça comigo e com meu irmão, Deus está cuidando da minha vida, eu tenho uma missão a cumprir. Eu vou na frente. Eu sou o pai da família, eu que tenho que resolver essa questão. E ele se coloca na frente de todo mundo e vai adiante dos seus. Olha a revolução que se opera no coração dele. Depois da noite com Deus, ele é o primeiro. E aí, também, irmãos, Jacó estava com medo ainda? Irmãos, muito provavelmente mesmo. Mas ele foi com medo mesmo. Ele anda com medo, mas ele vai na frente, porque agora ele é um lutador. Ele enfrentou o Senhor e foi mudado por esse Deus incrível. E aí, versículo 4, é o final do texto para hoje, né? Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Esse é um texto daqueles que a gente volta quando precisa, a gente deveria voltar nele mais vezes, né? 20 anos, irmãos. 20 anos levando isso no coração. E agora está tudo resolvido. O que aconteceu? Muito provavelmente aquela oração que ele fez lá no começo, Deus já tinha respondido. Já estava tudo bem, ia dar certo desde o começo. Mas o coração de Jacó precisava ser mudado. E perceba, né? Deus poderia revelar para Jacó e dizer, Jacó, pode ir em paz, vai com fé, que tudo vai dar certo. Jacó precisava daquele momento. Ele precisava estar com medo. Ele precisava estar sozinho e ele precisava ser convertido por Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja hoje aqui nessa noite e os seus olhos estejam postos no problema que você precisa resolver. Talvez você traga algo no seu coração e aí a sua vida é que vai dizer, talvez não sejam 20, talvez sejam 5, 10, talvez sejam 15, talvez sejam os mesmos 20, talvez 30, 40, talvez essa dor esteja aí no seu coração. Uma dor antiga. E talvez essa dor está pedindo, está gritando por uma resolução. Talvez o que você esteja sentindo é, meu Deus, eu preciso que isso seja resolvido na minha vida. Talvez o seu desespero seja exatamente esse. E agora? Como é que vai resolver? Como é que eu vou resolver isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto a gente não confiar no Senhor, de verdade, irmãos, a questão sempre vai estar aberta. A parte mais importante. Porque perceba de novo, a Bíblia, ela é muito mais sobre como a gente
age na nossa vida, a gente reage aos problemas, do que como os problemas são resolvidos de verdade. Entende? Muito mais importante do que a gente saber como os problemas da sua vida vão ser resolvidos, é como você está vivendo sua vida enquanto os problemas não são resolvidos. Você hoje confia no Senhor? De verdade? Percebe, irmãos? E eu vou repetir, eu já falei isso N vezes. Fé de verdade aparece nesses momentos, irmãos. Você recebeu uma promoção, sua casa está paga, a saúde está em dia, seus filhos estão na igreja. Domingo à noite. É fácil dizer que ama a Deus. Todo mundo diz, eu digo também. E quando dá errado? E quando o filho diz, eu não quero esse Deus para mim. Eu vou embora, eu vou para longe. E quando a doença chega e não tem quem resolver? Quando falta dinheiro, como é que a gente faz? Esse é o momento da gente ou confiar nas promessas de Deus e viver, de novo, né, irmãos? O que é fé? É viver não pelo que a gente está vendo, mas pelo que a gente não está vendo. Se a gente não vive dessa forma, eu tenho uma notícia talvez um pouco ruim para você. Deus vai aparecer para lutar com você em algum momento de novo, irmão. Qual é a parte boa disso? Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Talvez você ache que a maior bênção que você pode ter é receber o final do problema que está te atormentando, talvez há muito tempo, talvez há pouco. Talvez você pense assim, o que está faltando para a minha vida ficar no lugar? Ah, está faltando dinheiro. Ah, está faltando saúde. Ah, está faltando relacionamento. O que está faltando para a sua vida estar no lugar? Uma visão tão gloriosa de Deus, que os problemas não tiram você do caminho certo. Essa é a resposta certa. O que falta para você, o que falta para mim, é a gente ter o nome mudado de novo. Mudado de aquele que não confia, aquele que é dominado pelo medo, aquela que é dominada pela ansiedade. Mudado disso para o filho que confia no Senhor. A gente precisa dessa experiência. A gente precisa encontrar Deus de novo, irmãos. Se a sua vida for construída ao redor de estratégias de fuga da força do seu braço, você vai estar errado o tempo todo, independente das coisas darem certo para a sua vida. A gente ainda não foi realmente convertido ao Senhor, é isso que eu quero dizer. Enquanto a gente não tem essa experiência de encontrar o Senhor e ser marcado por Ele, ter o nome mudado por Ele para frente, a gente não é convertido ainda. E a gente precisa ser. Talvez você ainda precise lutar com o Senhor e ser por Ele marcado profundamente. Até que você reconheça que a coisa mais importante do mundo não são nossos problemas, é a nossa identidade, nossa essência. É ter o nome trocado por Ele e receber um novo nome que reconfigura todas as coisas. E aí eu tenho um último parêntese mesmo. Eu estava pensando sobre esse texto hoje e tem outra dimensão que eu acho que é bom a gente falar. Talvez a sua vida tenha sido marcada por algum momento definidor, assim. Sei lá, um grande erro, uma grande dor, uma grande catástrofe na sua família, no seu trabalho, não importa, aqui na igreja, e você ficou marcado por isso. E as pessoas olham para você, e talvez você olhe para você, e parece que a sua vida está ao redor daquele momento, daquele erro. Deixa eu te dizer uma coisa, você serve a um Deus que muda o nome da gente. Que muda o nome, por exemplo, sei lá, engravidou fora do casamento. Porque tem isso, né? Aquele ali são o que engravidou fora do casamento. Aquele ali foi o que foi pego usando droga. Aquele ali foi o que foi preso. A gente age assim. Deus é o Deus que muda o nome da gente, irmãos. E muda e arranca aquela coisa, aquela peste que fica sobre nós e nos dá um novo nome e diz, vem, você agora é um filho amado, você anda com Jesus Cristo. Eu espero do fundo do meu coração que você se agarre a esse Senhor. Deixa Ele mudar seu nome, porque Ele tem uma nova vida, uma nova história para você, e aí sim a gente vai passar por várias conversões até o dia que Ele vai voltar para nos buscar para sempre, meu irmão. Confie no Senhor, pode falar. Convertido e convencido, né? Pois é. A gente precisa urgentemente de uma revolução total operada no nosso coração. A gente precisa de um novo coração, isso é ser convertido. E esse novo coração muda todas as coisas. O desejo que eu tenho para você é que Deus te machuque. Porque esse Deus que toca e nos desloca e nos deixa manco, Ele faz isso por uma vida que a gente não tinha antes, que é a melhor vida que a gente pode ter. Que Deus cuide de você, meu irmão, minha irmã, e que você entregue sua vida a esse Deus que te ama tão profundamente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos esse povo carente de Ti. A gente precisa ser mudado pelo Senhor, Pai. A gente precisa ser transformado por Ti. E às vezes esse processo é profundamente doloroso. E às vezes ele tem idas e vindas, às vezes a gente está mais perto, às vezes a gente está mais longe.
Mas, por favor, Senhor, nos converte a todos. Muda o nosso nome, Senhor. Nos faz ter uma experiência mais profunda contigo, para que a gente saia profundamente transformado para ver uma vida que caminha no caminho que o Senhor quer para a gente, Pai. Não nos deixa perder estando na igreja, mas que nós sejamos aqueles que passam pela porta estreita, que caminham pelo caminho apertado, mas que a gente esteja com o Senhor para sempre, Pai. Por favor, se conosco, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.